Amados, hoje é o último culto da família, né? E eu vinha pensando muito o que trazer para a igreja e o que falar. E o Senhor, tem uns 10 dias que o Senhor vem ministrando algo no meu coração, que nós, como igreja, nós caminhamos na face dessa terra com um propósito, né? Que é glorificar o nome de Deus. Esse é o propósito maior nosso, né? Senão o Senhor, quando nós fomos salvos, o Senhor tinha nos resgatado e glória a Deus, está todo mundo lá, já foi salvo, sai daí, né? E por que a gente fica? Para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, através da nossa família, através do nosso lar. Nosso lar é um farol, irmão, para essa terra. Nosso lar, o seu lar é um farol. Sabe o que o farol faz? O farol, ele guia. Quando você olha um marinheiro, se você perguntar para ele qual a importância de um farol, ele vai falar, é toda a importância. O farol não deixa, vai me indicar que ali tem um banco de areia, ou ali tem rochas, eu não posso passar por ali. O farol vai indicar que eu já estou perto de uma margem, o farol vai me nortear. O farol norteia. E a nossa casa, nós como cristãos, sendo luz do mundo, nossa casa se torna um farol no nosso bairro. Nossa casa se torna um farol, nossa família se torna um farol, irmão, para outras famílias, onde as famílias vão buscar em nossa família um norte, vão se nortear, vão entender o perigo, vão entender onde ir, onde não ir. Você pode achar, poxa pastor, isso é uma bobeira. Não é, irmão. Se você parar para pensar e começar a analisar, quantas pessoas já chegaram à sua família para receber uma direção? Quantas pessoas já chegaram a você para receber uma direção? Você talvez ache que isso é à toa, porque você é simpático ou porque você é legal. Não, é porque existe uma unção sobre a sua família, existe uma unção sobre a sua casa, e aquela casa se torna um farol, sua casa se torna um farol, irmão, para a vizinhança, e a vizinhança, quando precisa, ela sabe onde bater. Ela sabe onde bater, porque se eu bater ali, eu vou receber uma palavra. No mínimo, eu vou receber uma oração por essa minha causa. No mínimo, alguém dessa casa vai orar por mim. Sabe? E nós precisamos entender quão precioso é isso. Porque o inimigo tenta tanto destruir casas, separar esposas e maridos. Porque o inimigo tenta destruir relacionamento de pais e filhos. Por quê, irmão? Porque ele fazendo isso, ele sabe que esse farol, a lâmpada vai queimar. E o intuito dele é esse, queimar lâmpadas, porque atrapalha a obra dele. Atrapalha a obra dele. E hoje, sabe, como pastor, eu me sinto na incumbência de aconselhar, direcionar, né? Muitos, é uma verdade essa. Tem 15 anos que eu sou pastor, em 2025 agora, fez 15 anos que eu fui consagrado a pastor. E nesses 15 anos eu já aconselhei muita gente, irmão. E muitos não seguiram o meu conselho. Muitos não seguiram. Não seguiram. E tudo bem por isso. Não são meus inimigos por isso. Mas muitos seguiram. E eu procuro olhar sempre para os que seguem. Eu procuro olhar sempre para os que dão resposta. Para aqueles que seguiram. E eu vou falar para você. Os que seguiram estão hoje num bom caminho. Porque meu conselho é para um bom caminho. Meu conselho é para uma boa direção. Por quê? Porque eu sei que eu sou farol. Eu sei que eu sou luz desse mundo. Eu sei que eu sou responsável por dar direção para muitos. Eu sei disso, irmão. Então eu não podia deixar o último domingo da família do ano passar sem eu trazer conselhos para a família. Sem eu trazer direcionamentos para a família em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Talvez eu não consiga falar tudo o que eu gostaria hoje. Mas talvez eu fale em outro momento. Mas eu vou falar muitas coisas sobre a sua casa. Muitos direcionamentos para o seu lar. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. E eu tenho certeza que muitas coisas você já ouviu. Mas é importante a gente estar relembrando. Sabe por quê, irmão? Porque eu vejo ainda hoje muitos cristãos tomando decisões antibíblicas. Que a Bíblia não aprova, não apoia. E pelo contrário, a Bíblia condena. Muitas decisões contrárias ao que a palavra de Deus diz. Talvez venham nessas horas dessas decisões, se torna tão clara aquela palavra do Senhor Jesus. Moisés deu carta de separação a vós pela dureza do vosso coração, não pela vontade de Deus. Deus permitiu, mas pela dureza do vosso coração. Porque nem sempre foi assim, não era assim que Deus queria.
E assim, irmão, muitas famílias conhecendo a palavra, caminhando, entendendo a palavra, mas na hora da decisão, toma a decisão pela emoção, toma a decisão pela ferida, toma a decisão pelo trauma que aconteceu do momento, e não deixa a decisão a critério da palavra de Deus, a critério da vontade de Deus para a sua família e sua casa. E eu sempre costumo dizer, irmão, e é muito sério isso que eu falo, e é uma verdade que quem caminha comigo, você pode perguntar para quem caminha perto. 3 áreas da minha vida que eu não tomo ouvir de Deus: é a minha família, é o meu trabalho e o meu ministério. Irmão, se eu não ouvir de Deus, eu posso estar com vontade de um monte de coisa, eu não faço essas vontades. A minha vontade eu nunca faço nessas 3 áreas. Eu só não estou falando decisões rotineiras, né, irmão? Não estou falando disso, mas decisões que vão mudar a história da minha família, que vai mudar a história do meu ministério, que vai mudar a minha história do meu trabalho, da minha vida profissional. Irmão, é só se Deus falar. É só se Deus falar, irmão. Se Deus não falar, eu fico do jeito que eu estou, irmão. Eu fico quietinho. Ah, pastor, mas e se estiver doendo? Eu aguento a dor. Porque se eu tomar uma decisão sem Deus falar, irmão, a dor vai ser maior lá na frente. Ah, pastor, mas está doendo tanto. Segura a dor aí, toma uma dipirona, irmão. Toma uma dipirona, porque se você tomar uma atitude sem Deus falar, lá na frente a dor nem dipirona vai fazer passar. Você vai ter que andar com ela o resto da vida. E é complicado, irmão. Então isso é muito sério para mim, sabe? Essas 3 áreas para mim são muito sérias. E eu acho que deveria ser para todo cristão. E eu vejo quantos cristãos, irmão, e pessoas assim, boas, irmãos, pessoas que são tementes a Deus, mas tomam decisão que vão afetar a sua vida, irmão, vão afetar, e eu já conheço o enredo, e eu já sei o destino, eu já sei o que vai acontecer, irmão, mas eu fico triste porque eu não posso fazer nada, porque eu só posso aconselhar e falar, não faça, mas as pessoas fazem. Então, o primeiro conselho que eu dou para você, irmão, só toma uma decisão se Deus falar. Ah, mas eu estou orando a Deus, já falou? Porque a maioria das pessoas falam isso. Não, eu fiquei 1 mês orando aí, em oração, e realmente eu vou tomar essa decisão. Tá, você ficou 1 mês em oração, e o que você ouviu? Essa é a pergunta. Não é que eu ouvi, eu fiquei orando para que Deus só me desse paz, para que a decisão que eu já decidi, eu tomasse em paz. Engano, o diabo também dá paz, sabia disso? Sabia disso, irmão? O diabo dá paz para as pessoas, mas é uma falsa paz. É uma falsa paz. O diabo traz paz também, mas é uma falsa paz, para que você ache que está tudo bem, para que você pense que está tudo bem, mas nem sempre está. E quando o assunto é família, é muito mais potencializado essa decisão. Então não pode ser tomada de qualquer jeito, irmão. Não pode ser tomada. Não pode ser tomada por uma emoção, por um trauma, por uma ferida, por um sentimento. Não, mas eu fui muito ferido, pastor. Pastor, eu estou desiludido com o meu marido. Glória a Deus, agora vive a verdade do seu casamento, porque você estava vivendo uma ilusão. Provavelmente quem se desiludiu é porque estava vivendo uma ilusão. Então agora que você está desiludido, agora vive a verdade do casamento, que é aguentar um ou outro. E o tema dessa mensagem que eu coloquei é uma família conforme o coração de Deus. Uma família conforme o coração de Deus. Uma família conforme o coração de Deus é uma família perfeita, amém, igreja? Não existe família perfeita. A grama do vizinho às vezes é verde, irmão, é porque você não sabe o que tem por baixo. É que você só olha o que está crescendo em cima, o que tem por baixo você não vê. E aí, quando a gente pensa uma família segundo o coração de Deus, eu não tinha como fugir de Efésios, né? Efésios capítulo 5, versículo 21 até o 33 eu vou ler. Vamos pôr aqui, Juninho, para mim que... Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele já começa dando uma pancada. Ele vai falar de família, o apóstolo Paulo já começa dando uma pancada. Sujeitai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Sujeite-se. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Curve sua cabeça, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, pela Tua igreja, que está nesta noite, Pai. O Senhor, com um coração aberto e disposto para acolher uma palavra de direção do Senhor para a sua vida, Pai, para a sua família, Pai. O Senhor, algo precioso, Pai. Há um mistério precioso, Pai, na relação entre marido e mulher e filhos. Há algo misterioso, há uma unção poderosa sobre isso, Pai. Senhor, a Tua mão é poderosa sobre a família. E hoje, Pai, eu quero que o Senhor traga direção para a Tua igreja. Eu peço que através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo ministre a cada coração, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro pelo Teu povo. Eu oro, Senhor, e eu repreendo toda ação do inimigo que tente distorcer tudo que será dito aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Olha só, meus irmãos, é importante trazer alguns entendimentos aqui. Quem aqui não tem marido? Levanta a mão. Não tem marido. Glória a Deus. Baixa aí. Quem marido aqui que não homem aqui que não tem esposa? Levanta a mão. Não tem esposa? Não. Tem bastante também. Tem bastante. Tem homens que não têm esposa e tem mulheres que não têm marido. Nós vamos falar aqui de marido e mulher, coisas pertinentes. Mas pense no seu coração, guarde no seu coração. Talvez você não tenha hoje, mas você já teve. Talvez você não tenha hoje, mas você já teve. E muitas das coisas que eu vou falar aqui, você não foi. É uma oportunidade de você pedir perdão e se corrigir, para aquele que talvez o Senhor possa te enviar, se assim Ele quiser. Entende isso? Então, eu não tenho marido, essa mensagem nem é para mim. Não sei nem o que eu vim fazer na igreja hoje. Não, é para você sim. Porque talvez você não tenha, mas talvez você possa vir a ter, e você já vai estar preparada para ele. E você, homem, também, mesma coisa. Talvez, mas eu não tenho. Não, se você não tem, e já teve, e você vê que você não era assim, se arrependa, peça perdão a Deus, que ainda é tempo, e fala: Senhor, me perdoa por eu não ter sido o que eu deveria ter sido. Talvez por isso eu não estou casado hoje. Talvez por isso que eu não estou no relacionamento hoje. E me perdoa, Senhor, porque se o Senhor me preparar alguém, eu quero ser assim. Eu quero ser desse jeito. Amém? E é interessante que ele já começa lá no 25 falando: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cuidar bem da esposa, irmão, é um dos maiores chamados de um marido, sabe? Cuidar bem da esposa é um dos maiores chamados de um marido. É aquela qual o Senhor te deu e falou: você vai deixar pai e mãe e vai se unir com ela. Vai se unir com ela e se tornarão os dois uma só carne, assim como Cristo. Olha a comparação, irmão. Você acha que a união de Cristo com a igreja é poderosa?
e é séria. E ele está fazendo essa comparação do casal. Ele está comparando assim como Cristo é com a igreja. Olha que importância que é, irmão. E agora vamos falar a verdade. Quantos cristãos não têm dado importância para isso? Tem tratado família como... Tem muitos cristãos, irmão, que me perdoe. É muito mais mau caráter do que o povo aí do mundo. Porque não é para trair, não é uma questão de ser cristão, não. Tem muita pessoa que nem conhece Cristo e não trai a esposa, não trai o marido, porque são pessoas de caráter. Tem muito cristão sem caráter, que não entendeu o que é a família. É algo precioso que Deus deu, irmão. Algo precioso, sabe? Nós devemos amar, irmão, com dedicação, respeito e sacrifício, como Cristo demonstrou, irmão, o seu amor pela igreja. Liderar no casamento, irmão, não é exercer autoridade de forma egoísta, mas sim servir com amor, irmão, e cuidado. Com amor e cuidado. Servir a esposa com amor e com cuidado. Isso é ser um bom marido. E eu vou citar 4 situações de maridos aqui. Ser bom marido. Um bom marido ama a Deus. Ama a Deus. Eu falo para minha filha que eu oro para que ela encontre alguém que ame mais a Deus do que a ela. Que seja capaz de deixar ela de lado por causa de Deus. Para orar, para estar junto com Deus. Não por causa de um videogame, não por causa de coisas do mundo, não, por causa de Deus. Ame a Deus. Um bom marido ama a Deus. O bom marido põe Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele procura fazer a vontade de Deus e ensina a sua família a fazer o mesmo. Ele assume o seu sacerdócio. Ele entende quem ele é dentro da casa. Ele entende quem ele é no lar. Ele entende quem ele é biblicamente falando. Ele entende quem ele é, irmão. Ele entende. Um bom marido é esse. O bom marido, irmão, quando Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, todas as outras áreas, incluindo o casamento, são impactadas por ele amar a Deus. Josué, ele fala algo no capítulo 24:15. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmão, em momento algum na Bíblia mostra Josué perguntando para a sua família se elas iam querer servir a Deus ou não. Hoje é um tal de: filha, você quer ir para a igreja? Ai, filho, você não quer ir para a igreja? Não tem problema, filho. Cadê o pai dessa casa? Se você ama a sua família, você cuida. Se você ama a sua família, se você ama a Deus, você vai amar a sua família de verdade, como tem que ser, irmão. E quem ama a sua família, apresenta Jesus para ela. Apresenta Cristo para ela. Quem ama a sua família, apresenta Cristo. Então, irmão, um bom marido, ele cuida bem da sua esposa, sim ou não? E um bom marido ama a Deus. Um bom marido cuida bem da sua esposa, e um bom marido ama a Deus, a ponto de fazer com que sua família sirva ao Senhor. A ponto de fazer que a sua família sirva ao Senhor. Terceiro ponto que eu quero falar para você, marido. Um bom marido é sábio e respeitoso. Um bom marido é sábio e respeitoso. Não é o bom marido, irmão, ele não é aquele que só faz a vontade da mulher. Um bom marido não é aquele que só faz tudo que minha mulher. Porque se eu pudesse, eu até faria tudo que minha mulher quer, mas eu não posso. De vez em quando eu tenho que colocar ela para pintar a parede lá em casa, inclusive. Eu trabalhei, irmão, não estava só filmando, não. Foi duro trabalhar lá em casa, glória a Deus. Todos trabalharam, até minha cunhada trabalhou lá, ó. Foi lá, fez almoço para nós, pintou parede. Só não filmei depois ela pintando a parede para eu ter uma arma contra ela depois. Brincadeira. Cunhado, né? Sabe como é, né? A gente... Irmão, um bom marido é sábio e respeitoso. Assim como a esposa deve respeitar o marido também deve respeitar a sua esposa. O bom marido honra a sua esposa e ajuda ela a florescer, irmão. Sabe, o bom marido ajuda a mulher a florescer. O casamento é um jardim, irmão. E
Quem cuida desse jardim é o marido, não é a mulher não. É o marido que rega, é o marido que faz essa planta florescer. Que quem vai desfrutar da seiva das flores vai ser o marido. Quem vai desfrutar do perfume da flor vai ser o marido. Então o marido precisa aprender, irmão, precisa aprender a cultivar esse jardim de forma sábia, de forma respeitosa. Precisa aprender, irmão. Do mesmo modo, vocês maridos, olha o que diz 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha que forte isso, irmão. Marido que não age com... ora e Deus não ouve. Ora e Deus não ouve. Lembra que eu falei na quinta-feira que eu ia falar aqui algumas coisas? Marido que ora e não tem oração respondida. E, mas não sei o que é. Irmão, não adianta ficar lá 1 hora, 1 noite, 3 horas da madrugada. Tem quanto tempo eu oro por isso e não vai. Se não for, não estiver agindo com sabedoria e respeito com a sua esposa, não vai. A oração vai ser interrompida. Sabe o que eu penso? Eu penso, tá? Não é a Bíblia que fala não, tá? Bom deixar claro isso, que sou o que eu penso, não o que a Bíblia diz. Eu penso que Deus fala assim, não vou dar nem um dia para esse cara aí, não está cuidando da minha filha? Não está respeitando minha filha? Não está sendo sábio com a minha filha? Não vou dar nem da audiência, vai estar blá, 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 blá. Deus não está nem ouvindo. Não estou nem ouvindo, está chegando assim no céu, blá, 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 não está chegando palavra nenhuma, irmão. Por quê? Porque não respeita a mulher, não cuida da mulher, não age com sabedoria com a mulher. O vaso mais frágil, co-herdeira da graça. Oh, que forte essa palavra, irmão. Oh, homens, nossa esposa é co-herdeira da graça. Que forte isso, irmão. Precisamos respeitar nossas mulheres, precisamos honrá-las, amar elas. E como vaso mais frágil. Vocês estão comigo aí, homens? Amém, glória a Deus, é isso aí. Um grave bem, né? É isso aí, homens. Quarto, um bom marido é responsável e trabalhador. Aqui, glória a Deus, eu vejo que todos os homens são responsáveis e trabalhadores. Mas é bom dar uma firmada aí, né? Se vir uma preguiça, responsável e trabalhador. E onde está na Bíblia? O bom marido não é preguiçoso, irmão. Ele trabalha em equipe com a sua esposa para sustentar e gerir a família. Ele não foge do trabalho porque sabe que é muito importante para a harmonia do lar. Olha o que diz lá em Provérbios 24, 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Olha só, para as mulheres solteiras aí que levantaram a mão. Se o peão não trabalha, filho, pega o bico, some daqui, nem chega perto. Não trabalha não, hein? Deus não tem parte com quem não trabalha. Se você olhar na Bíblia, todos que Deus chamou por um grande propósito, estava trabalhando. Deus vai lá e tira ele do trabalho para fazer algo para ele. Pode olhar na Bíblia, irmão. Você vai pegar um aí, Gideão, estava trabalhando. Moisés estava trabalhando. Você vai pegando aqui, estava todo mundo trabalhando. Aí Deus tira para um propósito para ele. Hoje o pastor fala assim, eu não arrumo nenhum emprego, vou abrir uma igreja, vou ser pastor. Vai trabalhar, vagabundo. Depois você, se Deus te chamar e mandar separar, aí você vem trabalhar para a obra, só para a obra. Mas tem outros que invertem o negócio. Não, eu vou abrir uma igreja porque eu tenho um chamado. Espera aí, que chamado é esse? O chamado é que eu trabalho, eu tenho uma profissão e Deus está mandando eu largar para eu abrir uma igreja, aí eu concordo. Mas eu não tenho nada, eu não faço nada da vida, eu vou abrir uma igreja ali, porque eu tenho um chamado pastoral. Rapaz, você é um vagabundo, você não trabalha nem, não bate um prego na barra de sabão e vai querer trabalhar para o Senhor? O Senhor não tem parte com o vagabundo não, irmão. Estou falando com propriedade o que eu estou falando, tá? Porque eu leio a Bíblia. É só você ler a Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Eu leio a Bíblia. O Senhor não tem parte com vagabundo, irmão. Não, pelo contrário, ele fala que quem ajuda ao preguiçoso está impedindo uma lição de Deus na vida do preguiçoso. Em Provérbios fala isso. Quem ajuda preguiçoso, irmão, está pecando também.
Não ajuda preguiçoso não, irmão. Preguiçoso não merece ajuda de ninguém. Ele precisa se converter da sua preguiça e se tornar um trabalhador. Então, olha só, Provérbios, guarda no seu coração, 24, 27. É o último que eu falo do homem aqui. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Então vem um trabalho, vem um trabalhador, vem alguém que está construindo a sua vida, e aí decide casar. Isso não acontece, não inverte não. As coisas não são invertidas não. Há um caminho. Trabalha, faz a tua vida e vai casar. É aí que funciona o negócio. Amém? Glória a Deus, é isso aí. E as mulheres? O que falar para as mulheres? Os meus bate mais, eles aguentam, né? Mulher tem que ser mais delicada. Então eu vou começar assim. Ame ao seu marido como ele é. Mulheres, amem o seu marido como ele é. Não como você quer que ele seja. Como ele é. Ponto. Essa tranquila, né? Ame o seu marido do jeito que ele é. Apesar das diferenças e defeitos, o amor continua sendo a chave mestra para construir o relacionamento conjugal. O marido precisa que sua esposa o apoie, mas acima de tudo ele precisa ser amado incondicionalmente por ela. Lá em Tito, capítulo 2, verso 4, Paulo ele traz uma orientação para as mulheres que estavam ali, sendo guiadas por Tito. E ele fala assim, ó: assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Então as mulheres mais velhas precisam ensinar as mais jovens a amar os seus maridos e seus filhos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aqui eles estavam falando para quem? Para mulheres que amavam seus maridos. Porque quem não ama o seu marido não tem como ensinar o outro a amar. Então, quando mulher, você for pedir um conselho para uma outra mulher, se você é uma mulher mais jovem, vai pedir um conselho para uma mulher mais velha que você, olhe primeiro se ela ama o marido dela, de verdade. Se ela honra o marido dela. Porque aí ela vai ter conselhos bons para te dar a respeito de relacionamento. Se você não enxergar isso, como que você vai pegar um conselho de uma pessoa que não honra o seu marido? Que não ama o seu marido? De que forma? Então, as mulheres precisam amar os seus maridos como ele é, da forma que ele é. Vocês estão comigo? Estabeleça um compromisso diário de amar o seu marido como ele é. Lembre-se sempre da aliança que fizeram um com o outro. Lembre-se sempre da aliança que vocês fizeram um com o outro. Então, estabeleça um compromisso. Senhor, esse é o marido que o Senhor me deu, eu vou amar ele. Tem umas coisas que o Senhor sabe que me irrita, né, Senhor? Seja sincera com Deus, irmão. Seja sincero, irmão. Ninguém está falando para você mentir e você fazer do seu casamento um conto de fada, não. Mas fale com Deus. Mas isso não justifica você tratar ele mal. Defeito dele não é a mulher tratar o marido mal. Não é. A Bíblia fala: ame o seu marido. Amem os seus maridos. Amem. Ensinem as esposas mais novas a amarem os seus maridos e os seus filhos. Ensinem elas. Elas precisam aprender a amar seus maridos e seus filhos. Amém? A primeira foi tranquila. A segunda, respeite o seu esposo. Note-o com admiração. Respeite e note-o com admiração. É importante isso, meu. É importante. Está tudo bem com a irmã Maria aí? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmão. Pode ficar um pouco em pé. A senhora pode tudo aqui. Glória a Deus. 90 anos, né, irmã? Respeite o seu esposo, note-o com admiração. Efésios 5,33 diz o quê? A mulher que respeita o seu esposo, o nota, admira, honra, cuida dele e o prefere, isso significa valorizar o compromisso feito com essa pessoa especial, considerando seus valores e necessidade. Efésios 5,33 diz assim: e a mulher trate o marido com todo o respeito. Trate o marido com todo o respeito. Sabe, irmão, às vezes vai se perdendo algumas coisas no meio da caminhada. A admiração,
não se fala mais, não se pronuncia mais uma admiração um pro outro. Não é só a mulher que gosta disso não, viu, mulher? Homem também gosta de ser admirado. Homem também gosta. Homem também precisa de umas palavras de afirmação. E tenham esse cuidado também. Tenham esse cuidado. Por quê? Porque senão, irmão, o diabo ele trabalha na mente do homem. Ele trabalha na mente da mulher. Se nós não cuidarmos da mente um do outro, o diabo ganha espaço lá. O diabo ganha espaço lá. E aí, não, pastor, mas aí é problema de quem ouviu. Não, é problema seu também que não falou o que tinha que falar. É problema, irmão. Quem não fala o que tem que falar também está com um problema. Então, precisamos respeitar e admirá-lo. É importante, irmão. Terceiro, esse aqui, os homens não vão gostar desse aqui, que eu vou falar para as mulheres. Não deixe a lua de mel acabar. Não deixe a lua de mel acabar, irmão. Acende a lua de mel aí, acende a fogueira, olha só, o marido deve satisfazer as necessidades, tenha intimidade e cumplicidade com seu marido, comprometer-se a viver um relacionamento conjugal prazeroso e mutuamente satisfatório, o que inclui manter a chama da intimidade acesa. Isso é manter a lua de mel, não deixar a lua de mel acabar, irmão. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5, eu vou ler aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, Juninho. 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. Paulo ele dá uma instrução. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Irmão, volto a repetir, Satanás está rodeando o casamento. Satanás está ali tentando. E às vezes a gente dá espaço para Satanás. A gente dorme sem se falar. Não é verdade, irmão? Eu, graças a Deus, lá em casa, não. A gente tem uma regra, tem que dar a bitoquinha antes de dormir. Se tiver brava, é bitoquinha braba. Não tem um problema. Mas vai dar bitoquinha, não vai dormir sem se falar, não. E eu sou meio dramático ainda, eu falo assim, ó, fala comigo, porque se Deus me levar nessa noite, é a última vez que você ouve minha voz. Então, fala comigo, vai deixar eu dormir sem falar, né? Vamos dar uma boa noite aqui, eu te amo, amor, né? Tem que dar uma boa noite, tem que falar, te amo, amor. E a gente brinca, mas não sabe, né, irmão? Deitou lá, deita tudo brabo. Aí um não acorda, aí depois fica, pastor, por que eu tô tão traumatizada? Fizesse diferente. Não dormisse brabo, sem se falar, agora o que eu faço o quê? Não tem como fazer um morto voltar, não. Já sabe, não dorme, se tiver bravo, fala assim, dá uma bitoquinha aqui, boa noite, amor. Tô bravo, mas boa noite. Ouve a voz um do outro, dá uma bitoquinha antes de dormir. Mas, irmãos, olha só, e é muito sério, ele fala algo, e não dê lugar ao diabo. Paulo fala isso, não dê lugar ao diabo no casamento. E aqui ele fala, olha, não se separe por muito tempo. Então cuidado, mulheres, cuidado. Porque às vezes os homens também dão uns vacilos, né? Que os homens não estão respeitando, não tá, mas dá uns vacilos. Mas não interessa, irmão, é do jeito que é. Deus manda amar do jeito que é. Escolhesse melhor antes. Agora seja bíblico. Agora seja bíblico. Esse é o grande problema. A gente não quer ser bíblico. A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer. Olha, para mim seria tão bom como pastor se vocês tudo fosse do jeito que eu queria que vocês fossem. Já pensou? Pastor, Deus, eu quero que o Arthur seja assim, alguém, eu quero que agir, eu quero que seja desse jeito. Não, irmão, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que cada um tem sua personalidade, tem sua forma de ser. Nós aconselhamos, ajudamos a melhorar, glória a Deus. Mas vamos conviver uns com os outros, como cada um é. Exatamente como cada um é.
com suas falhas, com seus defeitos, que tem alguns que não vão mudar não, irmão. Deixa eu falar para você que é casado novo, tem defeito que não muda não, só potencializa depois. Só potencializa depois. Então escolhe bem, quem não casou ainda, escolhe bem, porque potencializa os defeitos, e aí tem que estar lá junto, na alegria, na tristeza, não foi o que falou? Na saúde, na doença, né? Na riqueza, na escassez, juntos, até que a morte se separe. É isso aí. Vou pular essa parte aqui, todo mundo aqui não precisa nem ouvir, não precisava nem ouvir essa aqui de lua de mel, porque todo mundo aqui vive uma lua de mel no casamento. Oh, glória. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus. Aleluia. E o quarto e último, que não é menos importante que os outros, submeta-se à liderança do seu marido. Mas pastor, meu marido não é crente, não interessa, não importa. Submeta-se à liderança dele. Potencialize ele, irmã. Você não sabe a árvore, você na Bíblia. Olha, é uma coisa muito, muito interessante isso. Quem convenceu Adão de comer a maçã? Não foi Satanás? Quem convenceu Sansão de contar o segredo dele? Mano, a mulher tem um poder de persuadir o homem tão grande, que se ela usasse por bem no casamento, rapaz, vocês iam viver bem demais. Vocês iam viver bem demais. De verdade, mulheres. Então, utilizem isso, sabe? Sejam submissos. Se seu marido, mas pastor, meu marido não é líder, ajude ele a liderar, potencialize isso nele, ajude ele a liderar, ajude ele a tomar frente. Vamos lá, vamos aqui, eu estou junto contigo. Às vezes eu não quero fazer algumas coisas não, minha mulher, vamos lá, amor, que eu vou pintando a parede aqui, isso você já vai fazendo. Vocês pensam que ela está me empurrando, filho. Você não sabe de nada, filho. Ela fez esse final de semana, sábado e domingo, 10 horas da noite do sábado, estava eu lá, tec, batendo na lajotinha, lá, colocando azulejo na parede. Irmão, mulher sábia. Vamos, amor, você consegue, você é fera. Eu falei, eu sei. Ficou lindo, amor, parabéns. Vocês podem tudo, irmã, vocês podem tudo. Na minha folga, eu 2 dias de folga trabalhando. Vou chegar amanhã, vou falar, meu patrão, eu vou ter que sair meio-dia aí para eu dar uma descansada. Mas eu não vou não, porque se eu sair meio-dia, se for para casa, ela vai fazer eu rejuntar os negócios lá. Tem uns negócios para rejuntar lá, ela vai fazer. Mas sabe, irmão, chega lá com sabedoria, sem cobranças, mulher sábia potencializa. Então, irmão, deixa seu marido liderar. O respeito e a submissão significam reconhecer que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, irmão, na qual o homem tem a tarefa de liderar, prover e amar incondicionalmente a esposa, cuidar dos filhos como a si mesmo. Quando os maridos amam as esposas de maneira que foi ordenada, é mais fácil para as mulheres serem submissas, sim ou não? Não é mais fácil? Você ser submissa a um homem que te ama como a Bíblia diz que ele tem que amar? É bem mais fácil, não é? Opa, ele me ama como cristão na igreja, com amor, bem. É mais fácil eu me submeter a esse homem. Mas assuma esse compromisso de obediência a Deus, mulher. Nem sempre é fácil, né? Ser esposa de um homem imperfeito. Mas, mulheres, seja uma bênção na vida do seu esposo. Ore por ele, ame-o, acompanhe e ajude-o a se tornar tudo aquilo que Deus deseja que ele seja. A mulher pode fazer isso, irmão. A mulher tem essa habilidade. Fazer ele se tornar tudo que Deus espera que ele seja. Tudo que o Senhor espera que ele seja. Deus espera algo de você, marido. E sua esposa está aí para te ajudar. Tem homem que é meio, não precisa falar comigo, não, eu sei que não, deixa a mulher vir, a mulher tem conselho sábio. Ouça a sua esposa. Não, eu que lidero, não, eu vou liderar com um aconselhamento, eu quero um conselho aqui. Se o conselho foi bom, eu vou seguir, se não foi, amém, não foi, eu vou continuar aqui como eu pensei. É assim que é conselho, irmão. Por isso que quando eu aconselho, para mim é tranquilo quando as pessoas não seguem o meu conselho, porque conselho é conselho. Quer, amém, eu procuro ser mais bíblico possível no meu conselho. Às vezes tem coisa de mim, lógico que tem, óbvio, porque eu tenho experiência de vida também. Mas às vezes as pessoas não querem seguir, e amém. E às vezes no casamento também é assim.
E a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a crescer com isso, amém? Nem sempre é fácil, irmão, nem sempre, mas vai chegar lá. Aleluia. Eu achei que ia ser mais difícil falar assim para as mulheres, mas eu acho que é tranquilo, porque é uma necessidade a gente aprender, né? É uma necessidade nós sermos instruídos. Por quê? O casamento, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é casado há mais tempo vai concordar comigo. É natural desgastar. É natural desgastar. Há desgastes naturais, mas nada que não seja reparável. Precisamos sempre estar indo para uma manutenção, né? O homem às vezes tem uma manutenção melhor para o carro do que para a mulher, irmão. Do que para o casamento. Para a mulher não, para o casamento em si. Ah, não esquece, o carro tem que ser, tem que fazer, tem que... Lembra de tudo que tem que fazer no carro, mas o casamento precisa de uma manutenção, precisa de vez em quando sair junto, precisa de tomar um sorvete junto, precisa ir lá, né? Hoje tem um sorvetinho ali, ó, tem o Gil, o sorvetinho é baratinho, não precisa nem ter muito dinheiro, pega ali, toma um sorvetinho, vai na praia, dá uma andada. Tem que ter manutenção, irmão, casamento. Porque desgasta, relacionamento desgasta, e precisamos fazer com que tenha manutenção. Senão, na hora que dá ruim lá, às vezes a peça é muito cara para trocar. Se não tiver manutenção, né, Léo? A peça é muito cara para trocar. Aí fica sendo um período longo para reparar. Então, irmãos, precisamos, todos nós, homens e mulheres, precisamos melhorar, sim ou não? Precisamos. Agora vamos falar de um assunto delicado aqui, que é bem delicado para nós todos. Filhos. Todos têm filhos aqui? Quem não tem filho ainda? Quem não tem filho? Tem uns aqui que não tem filho. Mas tem irmão mais novo, já teve irmãos, né? Então, mas sabe como é que é. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e eu quero que vocês sejam bem sinceros, porque é uma pergunta sincera também. Quem aqui acha que filho não se deve bater em filho? Quem acha isso? Pode ser sincero, irmão. Eu acho que em filho não deve se bater, uma conversa basta. Quem aqui acha isso? Quem acha isso, irmão? Esse pensamento é o pensamento que o mundo está tentando colocar dentro de nós. Esse não é o pensamento bíblico. O pensamento bíblico é um pensamento de correção dos filhos, de disciplina dos filhos. E disciplina envolve, sim, de vez em quando, fustigar com a vara. A Bíblia diz. Eu aconselho pai e mãe, conselho, aí já é psicológico, tá? Que eu fiz um curso e o psicólogo aconselha não se bater com mão. Porque a mão que faz carinho, depois você vai bater no filho, não se aconselha a bater com mão. O psicólogo diz que tem alguma coisa a ver aí. Mas a Bíblia não fala nada disso. Mas a Bíblia pede para usar vara. A Bíblia fala de vara, né? E eu quero ler com você. Vamos ler aqui Efésios 6:4, põe ali, ô Juninho. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Em algumas versões fala aí, na correção do Senhor. Na correção do Senhor. Sabe o que esse versículo está dizendo, irmão? Ele está enfatizando a responsabilidade e a autoridade dos pais. E está incumbindo aos pais a correção. E o cuidado emocional, físico e espiritual dos filhos. Essa é uma responsabilidade dos pais. E não é só pai ou só mãe. É dos pais. É uma responsabilidade de todos. E vai chegar uma hora que os filhos, irmãos, eles vão carregar o que eles levaram de casa. Eles vão carregar. Tem um ditado no mundo que fala assim, ó, se os pais não cuidarem, o mundo vai cuidar. Mas só que o mundo não vai ter o mesmo amor, não. O mundo não vai ter o mesmo amor. O mundo não vai ter a mesma paciência. O mundo não vai ter a mesma paciência. E sabe, o pastor Eibe, ele fala algo muito interessante a respeito de disciplina, e eu gosto muito, e eu vou trazer para vocês. Ele fala que a disciplina dos filhos, ela tem que ser como se fosse um sanduíche. O pão representa o amor, o carinho,
e a carne representa a disciplina, a vara. Então você, quando for corrigir para ser uma disciplina, você tem que vir com uma correção com amor, e aí você vai corrigir o que precisa ser corrigido, e depois você fecha a correção com amor de novo. Olha aqui, ó, papai fez isso porque o papai te ama. Porque Deus corrige aquele que ama, não é o que ele fala? Deus corrige aquele que ama. Então o papai fez isso porque o papai te ama. A mamãe fez isso porque a mamãe te ama. E você está desrespeitando. Os pais cristãos devem caminhar confrontando a sabedoria deste mundo com as verdades extraídas da Escritura, manifestadas por uma cultura de paz, pureza, misericórdia, justiça e alegria. Essa é a manifestação da disciplina de Deus. É paz, é pureza, é misericórdia, mas é justiça. É justiça. Então nós precisamos entender isso. E nós, à medida a qual nós vamos entendendo o que é disciplinar, irmão, o maior dever dos pais consiste em criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse é um dos maiores deveres que nós temos. Nós criando um filho a qual Deus nos deu. Você crê que o seu filho foi Deus que te deu? Então ele não é seu, ele te emprestou para você cuidar, e depois Deus vai falar, daqui de volta que eu tenho um projeto para ele aqui, eu tenho um plano para ele. Eu tenho um plano para ele aqui, ele vai seguir um plano. Então eu preciso aprender isso, irmão, como pai e como mãe. Uma disciplina não é falta de amor. Agora, a falta de disciplina, aí é falta de amor. Porque se Deus ama, corrige a quem ama, se Deus corrige a quem ama, então o corrigir é prova de amor. Agora o não corrigir é uma prova que eu não estou amando meu filho, eu estou odiando ele. Porque o que eu estou deixando para a sociedade? O que ele vai ser depois? O que ele vai sofrer depois porque uma correção que ele deveria ter tido em casa ele não teve? Isso é lá para frente, irmão. Porque você não está criando um filho para hoje. Você está criando um filho para viver essa vida aqui, sei lá, 80, 90 anos. E ele vai levar, irmão, o que você está ensinando hoje. Por incrível que pareça. A gente carrega, eu carrego o que eu aprendi lá. Lógico que é os exageros, irmãos. Sabe o que acontece? Porque eu acho engraçado o Brasil. O Brasil é um negócio muito doido das coisas. Tem uma criança que foi espancada. Vamos criar uma lei da palmada. Não pode dar uma palmada na criança. Não pode. Cria uma lei que pese a vida de quem espanca. Cria uma lei. Está tendo abuso de trabalho infantil. Vamos criar uma lei que é proibido criança. Irmão, eu fiz 14 anos, dia 3 de outubro, dia 8 de novembro eu estava de carteira assinada, trabalhando, com 14 anos. E nunca morri, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Não morri, irmão. E tinha vários amigos meus que começaram a trabalhar com 14 anos. Aí, tinha alguns trabalhos que eram forçados ou forçavam a criança a trabalhar. Em vez de combaterem, não, vamos colocar uma regra, criança não pode mais trabalhar, 14 anos não pode mais trabalhar. Aí fica na rua, vendendo droga. Então o Brasil tem uns negócios meio doidos, né? Porque aí eles radicalizam. Então, porque tinha alguns que pancavam, então não pode. É que o mundo tem falado, não bate, tem que conversar, tem que... Não, peraí, não é assim. Eu não vou controlar, não é espancar. E pastor, então quando é uma questão... Como eu sei quando eu estou espancando ou quando eu estou disciplinando? Porque um pai pode espancar um filho sim, viu? Quando não tem disciplina. Quando não tem disciplina? Quando você faz na raiva. Quando você vai tentar disciplinar na raiva. Na raiva não existe disciplina, irmão. Quando você está com raiva, você não está disciplinando. Eu tinha uma regra porque eu já errei também isso lá em casa. Eu já bati na minha filha com raiva. Mas depois eu pedi perdão para ela, pedi perdão para Deus. Quando veio um entendimento e quando eu entendi o que era, eu me arrependi. E pedi perdão para minha filha. Ela está aqui que sabe que... Não sei se ela lembra disso, mas deve lembrar. Mas só que nós tínhamos uma regra em casa. Para não fugir da disciplina. Para ser disciplina e não ser espancamento. Por quê? Porque às vezes, qual é o problema nosso, irmão?
a gente vai falar 20 vezes para depois tomar uma atitude, sim ou não? E aí quando você falou as 20 vezes, você só se encheu de raiva. E aí eu tinha uma conversa com a minha filha, ó, vou falar uma vez, vou falar a segunda. Se eu tiver que falar a terceira, é a terceira eu falo e com uma disciplina. Então tinha uma varinha, não sei se a Cláudia trabalhou em casa, não sei se ela lembra, que tinha uma varinha em cima da geladeira da minha casa. Ficava em cima da geladeira da minha casa, essa varinha. Então eu, vem aqui filha, ó, é a segunda que eu tô falando, tá? A terceira já sabe. Aí tá bom. Mas, porque vai, criança tem uma doideira dentro dela, irmão, que é uma coisa louca. E aí vai lá e vai fazer. E aí na terceira vez que ela fazia, eu falava, filhinha, lembra que o pai falou? O pai vai fazer algo agora com um coração muito triste, mas o pai vai fazer para te disciplinar. Eu ia lá, pegava a varinha e dava 2 varinhadas nas pernas dela. E aí falava assim, ó, e aí ela chorava, eu falava, mas o pai continua te amando. E o pai está fazendo isso para que você se endireite, filho. Para que essa loucura saia de dentro de você de desobediência. Porque é uma loucura a desobediência. A Bíblia, eu vou falar isso agora, aqui. A Bíblia trata como uma loucura na criança. Então, isso é disciplina. Agora, se eu falasse 10 vezes, e aí eu com ódio pegasse lá e desse umas 10 varadas na perna dela, o que seria isso? Espancamento. Eu ia estar espancando minha filha. Eu não estou disciplinando. Aquilo eu estou agredindo ela. Não é, então, como vamos fazer e de que forma? Eu não estou falando para você fazer igual a mim. Deus vai te dar uma estratégia aí, seu filho é diferente da minha filha. Deus vai te dar uma outra estratégia aí, que seja aí de Deus para a sua vida, para os seus filhos. Mas nós precisamos. Olha só, em Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor faz isso com a gente, irmão. Às vezes a gente fica de mimado com Deus e Deus está dando açoite em nós, ó. Deus está dando açoite em nós, e aí a gente não sabe. Então se Deus ele mostra, ele gera um padrão. Juninho, põe aqui para mim Provérbios 23, do 13 ao 14. Eu vou ler o 13 e o 14. Provérbios 23. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha que forte isso, irmão. Olha que forte. Você que é mais jovem aí, que às vezes minha filha, desde os 9 anos, ela nunca mais apanhou. Não precisou mais. A conversa já resolveu depois. Aí já não precisava falar 1, 2, ela para num, ela já para. Ela já ouve bem, graças a Deus. Ela senta, ouve, né, amor? E louva a Deus por isso. Então, a última vez que ela apanhou, ela tinha 9 anos de idade. E a gente sabe, e ela sabe disso. Porque foi necessário, foi da mãe dela, não foi nem minha. Foi bem séria, ela precisou. Mas, depois daí, conversa e tem resolvido. Então, chega uma hora que para, né? Adolescente, irmão, não adianta bater adolescente. Adolescente é conversa e castigo. Não adianta. Adolescente não adianta mais. Já foi. Ali agora é castigo, é diferente. É outra caminhada. Nós estamos falando ali de criança, quando passou ali dos 2, 3 anos e até os seus 10 anos ali, talvez vá resolver. Mas adolescente já não vai mais resolver. Aí você vai estar criando uma rebeldia no coração do seu filho. Põe aqui Provérbios 22, 15 também, Juninho. 22, 15, acho que é esse aqui. Provérbios 22, 15. Quinta-feira, ó. Glória a Deus. Ó, a estultícia não, põe no NVI para mim. No NVI, acho que é esse versículo. NVI, será? Aqui, ó, essa palavra. A insensatez. Toda criança, irmão, tem uma insensatez dentro dela. Toda criança. É uma semente do pecado, não tem jeito. A gente luta com isso, é que a gente aprendeu já. Alguns aprenderam a lutar com isso já. Alguns, outros ainda estão aprendendo. Mas, ó, a insensatez está ligada ao coração da criança. Irmão, é a Bíblia. Não é o pastor seu que está falando, não, é a Bíblia. Ó, a insensatez está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Irmão, você não disciplinar o seu filho, você está odiando o seu filho, porque você está deixando ele crescer cheio de insensatez no coração. A vara que livra, irmão, não é uma conversa.
Não é um bate-papo com criança. Criança não se bate-papo, criança tem que obedecer. Você vai conversar depois, óbvio. Mas primeiro você disciplina. É necessário. É necessário. Crie-se a sua regra dentro da sua casa. Como funciona dentro da sua casa? Mas regras bíblicas. Para que não haja espancamento lá na frente. Para que não haja agressão lá na frente. Agressão. Então crie sua regra na sua casa. Mas crie, irmão. Não deixe. Porque se você não fizer, você está sendo antibíblico. E o seu filho vai se despender e ele vai sofrer lá na frente. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Tem um psicólogo, já estou quase acabando. Tem um psicólogo que ele está em muitos podcasts. E ele disse que atendeu uma moça. E ele atendeu uma moça e essa moça falava o seguinte: eu sempre fui muito cobrada pela minha mãe. E minha irmã mais nova, minha mãe nunca cobrava dela. E minha mãe nunca me amou como amava ela. E minha mãe sempre me repreendia, minha mãe sempre me disciplinava. E tudo. E eu tenho esse trauma dentro de mim. E aí ele disse que já estava em umas 3 sessões com essa mulher. E ele percebeu que isso era muito forte dentro dela, né? E aí um dia ele falou para ela: conta para mim como é sua irmã hoje. Como é sua irmã hoje? E essa moça era uma moça advogada, bem sucedida já, essa moça. Mas isso ela carregava como um peso, a qual a mãe dava um tratamento diferente para ela e para a irmã. E aí, ele falou assim: fala para mim como é sua irmã. Minha irmã ela casou, mas ela hoje mora na casa da minha mãe, porque ela... tem umas situações difíceis. Minha mãe ainda paga a escola dos meus sobrinhos e ela tem dificuldades. Às vezes minha mãe fica ligando para mim para reclamar dela e um monte de coisa, e às vezes a gente até discute por causa disso e tal. Aí esse psicólogo disse que falou para ela assim: deixa eu falar uma coisa para você. Sua mãe amou mais você do que a sua irmã. Sua mãe estragou a vida da sua irmã e criou você para a vida. Aí disse que deu um boom na cabeça dela assim. Por quê? O fruto da disciplina, da cobrança, era ela. O fruto da insensatez era a irmã dela. Era a irmã dela. É muito sério isso, irmão. A gente pensa que não tem reflexo, mas tem reflexo lá na frente. Então seja bíblico. Seja bíblico, irmão. Irmã, e deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Deus se agrada em nos disciplinar? Você acha que Deus se agrada? Agora eu vou dar uma disciplinada no meu filho lá na terra. Olha lá. Não, irmão. É com o coração partido, eu creio. O Deus que enviou o filho dele para nos salvar, eu acho que é com o coração partido. Ele queria que nós obedecêssemos. Mas por não obedecermos, ele nos disciplina. E com o pai e com a mãe vai ser assim. Vai doer na mãe, mais do que no filho às vezes. As 2 varadinhas, quantas vezes eu dava 2 varadinhas na Duda e eu... Rapaz, E aí ela saia chorando e eu... Mas para não ser aquele molengão, né, de ir atrás, dava aquele tempinho, depois: filha, você entendeu porque o pai fez aquilo, né? O pai fez aquilo porque você desobedeceu. Eu entendi, pai. Então, mas o pai te ama. Não é porque o pai fez isso que o pai não te ama, não. E aí a gente conversava. E aí é certo. Então, irmãos, uma dica que eu dou para vocês: orem a Deus. Peça para Deus. Deus, porque cada filho é um filho. Quem tem mais de um filho já sabe disso. Cada um vai ter uma resposta diferente para a mesma coisa. Para a mesma coisa. Então, orem a Deus, busquem em Deus, mas não deixe de exercer a disciplina e a administração no Senhor do seu. Não deixe. Para encerrar, não reter a disciplina, a ausência de correção é vista como algo prejudicial. A correção, a disciplina, tem um resultado positivo a longo prazo. No versículo 14 explica que ao corrigir a criança, os pais livram da sepultura ou do inferno, ou seja, a protegem de um destino de destruição e condenação. É muito sério. E eu não podia deixar o último culto da família do ano não trazer uma reflexão a respeito de conceitos bíblicos para você marido, para você esposa e para você mãe e pai.
Porque é isso que a Bíblia, isso que Deus deseja de nós, que nós sejamos bíblicos na nossa caminhada, na nossa família, na nossa casa, que nós sejamos bíblicos, irmão. E às vezes ser bíblico é doído, dói às vezes ser bíblico, irmão, dói demais ser bíblico, mas é o melhor caminho. Ser bíblico é o melhor caminho a longo prazo, é o melhor caminho. E eu quero orar com você, eu quero orar com você.